Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vocês já pararam para pensar que o pastor, esse pode ser um dos momentos mais especiais do culto? Normalmente é a gente entregando, mas nessa hora é a hora que vocês oram por mim. Então eu devo confessar que para mim é um dos momentos mais especiais do culto. Acho que é meio injusto, né? É pouco tempo. Acho que eu vou equilibrar nesse negócio. A pregação vai ser metade, a outra metade é vocês orando por mim. É tão bom, gente. Então, mas eu sei que vocês oram em casa todos os dias, nas madrugadas. Então posso descansar? Eita, Jesus. Então, pois é, eu acho que eu vou juntar o Supremo. Vou solicitar que altere o cronograma do culto. Meia hora vai ser de oração pelo pastor. O resto a gente divide em tempos iguais. Brincadeira, gente. Eu sei que não é o quanto, mas é como. Não é o quanto a gente ora, mas a forma que a gente ora. E principalmente, ou antes de tudo, a quem a gente ora. Amém? Esqueci a frase agora, mas eu li em um livro que uma grama de oração, o pessoal me ajuda aí, eu não lembro mais qual é o livro. Parece que uma grama de oração é mais pesada do que uma tonelada. Até o final do culto Deus me lembra. Ei, irmão, você não sabe a minha guerra. Às vezes eu lembro de algo de um livro e eu olho por a quantidade de livro e eu digo onde foi que eu li isso. E aí eu começo a procurar. Só Jesus na causa. E eu digo, eu quero usar no culto, nesse culto. E aí eu começo. E nada. Eu digo, misericórdia. Às vezes o Google ajuda, mas às vezes não. O que não presta ele ajuda, mas as coisas boas. Amados, nós sempre oramos por cura todo culto. Mas enquanto a Miriam estava orando ali, o Espírito Santo dizia, eu já estou fazendo o que você ia fazer na hora da oração. Então, você crê que ele já fez? No primeiro culto a gente orou, foi uma bênção. Mas como nesse Deus disse que já fez, então eu prefiro confiar nele. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, que você não tenha errado de endereço. Se você acha que errou, eu quero te dizer que não. Você está no melhor lugar e no lugar certo. E em nome de Jesus o Senhor quer falar contigo. O título da mensagem de hoje... Eita, Jesus, eu preciso aprender a dividir minha voz por igual para os dois cultos. Superando os obstáculos na força do Senhor. Superando os obstáculos na força do Senhor. Amém? Esse foi o motivo da minha conversa com Deus esses dias. Amados, tem sido um tempo de muitos obstáculos, de muitas lutas. Tem uma canção que diz assim, que luto minhas guerras, né? E a gente tem travado batalhas intra e extra, né? Alguns num ambiente natural, no ambiente do trabalho, da família. Mas essas até que às vezes têm sido fáceis, se é que eu posso usar esse termo, porque você pode ter ajuda física, dar força. Você está precisando dar uma lavada na sua casa, chama um amigo, entrega um rodo para ele. Mas algumas pessoas têm travado lutas interiores, guerras interiores, crises existenciais. E essas lutas às vezes parecem infindáveis, intermináveis. Meus irmãos, e muitas vezes os obstáculos eles sabotam a nossa fé. Sabia? Muitas vezes os obstáculos eles têm sabotado a nossa fé. A voz dos obstáculos muitas vezes soa a nós como nos chamando de incapazes, declarando que nós não vamos conseguir, que é melhor desistir, que a gente não tem forças. Às vezes surgem condições na nossa vida, circunstâncias que a gente não estava programado, né? Quantas vezes nós nos programamos para algo? Você se programa para trocar o gás. Essa semana acabou o gás lá em casa. Aí
Perdão. Uma água para mim, por favor, Vinícius. Aí o gás, quando você trocou da última vez, era 110. Só que acabou agora, já é 140. Às vezes a gente tem se preparado em um nível, mas quando as circunstâncias vêm, elas parecem ter crescido, parecem estar maiores, parecem ter ganhado força. E aqui mora um grande perigo. E se você me perguntar qual é esse perigo, normalmente nós nos fortalecemos pouco para os desafios que a gente ainda não conhece. Aí alguém pode dizer: se eu ainda não conheço, como eu vou me preparar à altura? Você precisa saber o tamanho do seu Deus, a autoridade e o poder que Ele tem. Obrigado, irmão Marcelo. E saber que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele não tem todo o poder. Isso é verdade, mas ele tem poder. E a única missão do diabo é frustrar os nossos sonhos. O único propósito do diabo é destruir o nosso futuro. Porque o diabo na Bíblia está sentenciado à condenação eterna. É por isso que o inimigo tem tanta fúria de nós, tem tanta raiva de nós. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de João, 1 João, lá no finalzinho, você pode ir para o Apocalipse. Soa estranho, né? Você pode abrir no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, aí voltar, você vai achar mais rápido, 1 João, capítulo de número 5, por favor. Eu mordi minha língua no acidente de trabalho, então estou com dificuldadezinha de falar. Nos ajuda na projeção, tá bom? 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4. Quem achou, diga graças a Deus. Eita, foi forte, aleluia, glória. 1 João, capítulo 5, verso 4. A Bíblia diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que é... já li no 5. O que é nascido de Deus, esse aqui vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual, irmãos? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Mas no começo, quem é nascido de Deus. Vocês não são dessa época, mas existe uma banda cristã, é rock, Cátis Barneia, anos 80. Johnny não morreu, um dos maiores clássicos. Johnny, Johnny, essa noite Johnny pedirão sua alma. Só os mais antigos conhecem. E uma das canções mais conhecidas deles se eu sou que eles cantavam, né? Eu sou nascido de Deus. E eu lembro de escutar essa canção muitas e muitas vezes, na voz do Oficina G3, do PG. E essa canção ficava na minha mente. Eu sou nascido de Deus. E o refrão era só isso: de Deus, de Deus. Irmãos, quem vence o mundo? Nós precisamos ter isso em mente. Eu gosto de ficção, não sei se vocês gostam. Esse filme realista, Transformers, né? E normalmente a gente sabe quem vence quem. A gente assiste, se emociona, mas sabe quem vence quem. Esqueci o nome do cara lá dos Vingadores, o vilão lá, da luva. Me ajuda. Usa a luva lá do destino, das coisas. Qual é o nome dele? Thanos. O Thanos, a gente sabe quem ele é, a força que ele tem, mas a gente já tem uma certeza: o Thanos também é derrotado, amém? É Dragon Ball, seja o que for, a gente sabe que tem alguém que vai vencer.
Agora eu pergunto, irmãos, na batalha contra o mal, aliás, é um hino da harpa cristã, que eu gosto muito. Eu sou arpeiro, né? Lá em casa, minha esposa uma vez acordou e disse: eu estava escutando uma coisa assim, o que era? Um hino da harpa, de madrugada. Eu digo: era eu. Então tem um hino da harpa, 225, Ser Valente. Eu gosto demais de usar, não cantar, porque Deus não me concedeu essa graça até o presente momento. Mas eu gosto muito de declarar os hinos da harpa na minha vida. E o hino Ser Valente, ele é muito forte. Ele diz assim: na batalha contra o mal, segue em marcha triunfal. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória. Ser valente, pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz, com indômito valor, ser de consolador, ser valente. Irmãos, e às vezes eu vejo um mundo espiritual diferente de algumas pessoas. O maligno diz: te acovarda. Jesus diz: ser valente, te acovarda, ser valente. E a gente precisa descobrir de que lado a gente está. Se é do te acovarda ou do ser valente. Quem é que vence o mundo? Aqueles que são nascidos de Deus. Nascidos de Deus. A gente precisa entender. A Netflix vai lançar o novo filme do Power Rangers. Vai sair todos os personagens de todos os tempos. O que é aquilo perto do nascido de Deus, meus irmãos? O que é um mofador perto daqueles que têm acesso ao trono do Todo-Poderoso, que tem anjos do Senhor a seu favor? Então ser valente. Aí diz: se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Meus irmãos, muitas vezes nós temos perdido batalhas, porque nós temos nos preparado pouco. É necessário uma preparação nesse tempo fora do comum. Nós precisamos renunciar à mediocridade na nossa vida. Eu tenho orado isso: Senhor, eu quero sair do nível da mediocridade. Eu não quero ser medíocre, eu quero mais. Eu sei que tem mais, eu não quero me acostumar apenas com as pequenas batalhas. Eu quero grandes vitórias e eu sei que virão grandes batalhas. E meus irmãos, em nome de Jesus, ou nós cremos ou nós não cremos. Não dá para ficar no meio do muro. Em cima do muro, perdão. No meio, não, em cima. Você já ouviu a historinha do muro? Né? Já ouviu a historinha do muro? A história diz que um rapaz estava em cima do muro. De um lado, um anjo dizia: pula para cá, pula para cá. Aí ele olhava para o outro, aí o outro não falava nada, só ficava de braço cruzado. Aí ele olhava para o outro lado e o anjo dizia: pula para cá, pula para cá. E eu olhava para o outro e o outro não dizia nada. Aí ele olha para o outro e diz: você me quer? E esse parece que não me quer. Ele diz: tu aí de preto, por que tu não me chama para ir para o teu lado? Ele diz assim: é porque o muro já é meu. Aquele que está em cima do muro já escolheu um lado, irmãos. Quem está em cima do muro já escolheu um lado. O muro tem dono. Diga misericórdia. Quem vence o mundo? Somente aquele que é nascido de Deus. Levante a sua mão aí, você que crê nisso. Amados, nós precisamos, essa semana, olhando para a palavra confiança na Bíblia. A palavra confiança tem a sua origem na palavra confidere, latina.
é a mesma derivação da palavra fé. Porém, a palavra fé não expressa a palavra confiança na sua totalidade. Porque fé, existe uma fé oscilante. Fé, existem níveis. Talvez tenha alguém aqui com fé que alguém pode pagar um misto quente para ela depois do culto, mas tem alguém aqui com fé que pode pagar uma panelada. Você entende que são níveis de substância diferente. É diferente. Porém, confiança não. A palavra confiança na Bíblia fala de acreditar plenamente. Alguém já disse que você estava pleno? Já? Alguém olhou para você e disse: você está plena. Você está pleno. Eu acho que isso é um elogio, né? Alguém me dizer que eu estou pleno, né? A gente, uau, que é isso mesmo? Assim, mas deve ser algo bom. Confiança traz a tradução em firmeza. Então, fé, muitas vezes tem níveis. Confiar é acreditar plenamente, ou uma confiança firme, alguém que tem firmeza naquilo que ela acredita. Por isso, no nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Se nós confiamos no Senhor, se nós somos esses valentes, ou se nós temos tido uma fé oscilante. E nós precisamos descobrir. Eu tenho pedido a Deus para elevar a minha fé. E eu sei que quando eu peço isso, o Senhor vai gerar circunstâncias para isso. Você já imaginou você não ter R$1 na sua conta, 0, e você vê seu vizinho passando necessidade, e o Deus disser assim: faz um pix de R$1.000 para o seu vizinho. Você, minutos atrás, olhou, segundos atrás, eu sei que a gente às vezes olha, né? Deixa eu ver aqui se entrou alguma coisa. Aí você olha, tá vermelho, saiu. Aí você viu agora, não tinha nada. E Deus diz: abençoa seu vizinho, faz um pix de R$1.000 para ele. Aí o diabo diz assim: como? Com essa conta zerada? Coitado. E Deus diz: faça um pix de R$1.000. Você vai lá, escreve o CNPJ, CPF, seja o que for, R$1.000. Como é que tem que ter um nome lá, né? Descrição: fé em Deus, que Ele é justo. Deus me ajude. A descrição do Pix: Deus me ajude. Enviar. Daqui a pouco o vizinho diz. Aí para você chega a notificação: seu Pix não foi enviado por falta de saldo. Aí você vai dizer: eu sabia. O vizinho diz: obrigado. Eu não sei quem falou para você que eu estava precisando, mas esses R$1.000 vai me ajudar demais. Irmãos, é esse tipo de loucura que eu quero viver nesse tempo, irmãos. Eu quero ver coisas que eu quero sair da mediocridade. Eu quero ver coisas fora da caixa, sabe? Eu quero ver alguém pegando a muleta e tacando na parede, dizendo: eu não uso mais. E perguntar: onde é que tem bola? Eu quero jogar bola. Onde é que tem futebol? Eu quero chutar uma bola. Nós precisamos nesse tempo superar os nossos obstáculos com a força do Senhor. Com a força do Senhor. O Senhor é que te dá força, o Senhor é que te encoraja. No livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3. Romanos, você vai abrir Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo de número 5, verso de número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uau! Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, no mínimo, o que você está passando vai fazer de você uma pessoa mais perseverante. Diga amém. A perseverança
um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Verso de número 3, né? Verso de número 4. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E não somente isso, em outra versão, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, em outras versões. No nosso meio cristão, eu já escutei a expressão: não peça paciência para Deus, porque Ele manda tribulação. Se eu te dizer que isso não é tão bíblico, a Bíblia não nos orienta. João, capítulo número 16, verso de número 32. Se possível, projeta para a gente, por favor. João 16, 32. Nos dá uma certeza. E essa certeza é de algo pode passar para o próximo. Volta. Obrigado. Aproximando-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aí a gente pensa: legal. Jesus não está sozinho, pois o Pai está com Ele. Mas olha como Ele é extraordinário com a gente. O verso 33 agora, por favor. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, para que na sua conta bancária vocês tenham paz. Tá assim? É por isso que a gente se frustra tanto. Eu disse essas coisas para que na sua casa própria, quando você comprar, você tenha paz. Tá assim? Não tá. Para que quando você comprar o Corolla 2023 híbrido, toma posse, né? O Honda Civic, se você gosta de um mais esportivo, você tenha paz. Não tá assim. Vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar esse W4. Esses dias eu olhei um Fiat Unozinho, e é o único que aguenta o rojão das estradas de chão quando eu vou pescar. Eu pedi um para Deus. Neste mundo vocês terão. Aonde a gente está, gente? Aonde a gente está? No mundo. Amém? Irmão José Edinaldo, o nosso problema é que a gente não olha para a Bíblia como um Sherlock Holmes. A gente não olha para a Bíblia como um detetive, como um perito. Eu li com vocês no texto de 1 João que os que são nascidos de Deus são os que vencem o mundo. E mundo aqui é influência, não é geografia. Eu vou vencer a Europa, eu vou vencer a Ásia, eu vou vencer a África, a Oceania. Mundo aqui é influência. Agora, João 16:33 diz: neste mundo tereis. Mas quem é que vence esse mundo? Os nascidos. Aí ele termina dizendo: mas tenham bom, eu venci. Em João ele venceu. Em 1 João nós vencemos o mundo, irmãos. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Em 1 João 3,16, e nisso o mundo vai ver o meu amor, quando vocês derem a vida de vocês pelos outros. Esse é um tempo de nós mudarmos de nível, para que nós possamos vencer as adversidades que vão surgir. Então, primeiro, anote aí rapidamente, por favor. Você precisa superar os obstáculos da sua vida através da fé, irmãos. Romanos 10:17, a Bíblia diz, Romanos 10:17, consequente, aí o pessoal me ajuda na projeção, porque eu vou ler um pouco rápido. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, gente?
A palavra, a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem como eu ter fé se eu não conhecer a origem dessa fé. Se eu não conhecer as palavras que aqui tem. Jesus, quando derrota o diabo, é tipo o último episódio do seriado, do filme. Jesus está sendo tentado no deserto. E então ele finalmente vence ali a tentação. O maligno se apresenta e diz: se tu és filho de Deus, torna que essas pedras, manda que essas pedras se tornem em pães. Lança-te daqui para que os teus anjos te peguem. Vocês conhecem a história. Jesus vence ele dizendo: está escrito. Está escrito. Está escrito. E o diabo não pôde lidar com o fato de estar escrito, irmãos. Quantas vezes eu oro a palavra: pastor, está tendo um capeta aqui em tal lugar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a mim, Senhor, mas eu não serei atingido. Vai tirando os capetas. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para comigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão. Quando eu chego, o diabo já foi embora. Uma vez, um jovem estava possesso em um lugar, causando muita perturbação. E o vigia do lugar era minha ovelha. E ele me ligou e disse: pastor, o negócio está feio. Ele está pregado no teto, de costa, com as mãos na parede. E eles têm imagem das câmeras de segurança, gente. Ele subiu de costa na parede. E ele me ligou. E eu comecei de casa. Vai na frente, Jesus. Vai na frente, que o meu carro é devagar. Vai na frente. Quando eu entrei, alguém disse: o pastor chegou, abre a porta. Ele disse: pastor, quando gritaram o pastor chegou, ele caiu da parede. Aí eu disse: ei, Jesus, ainda bem que o senhor foi na frente. Meus irmãos, essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu não ando sozinho, irmãos. Eu nunca estou só. Eu preciso vencer os obstáculos da minha vida através da fé. Da fé. Eu posso não ter lá muitas coisas, mas eu tenho uma fé em constante crescimento. Quanto mais forte for o desafio da tua vida, mais forte precisará ser o teu compromisso com Deus. Você ouviu o que eu falei? Quanto mais forte for o desafio, quanto mais forte for a guerra que você estiver enfrentando, maior precisará ser o compromisso que você tem com Deus. Precisa ser proporcional, pelo menos proporcional. O problema é que a gente está enfrentando uma guerra grande e visitando pouco Deus. No primeiro culto eu perguntei: imagina ligar para o seu pai, para a sua mãe. Minha mãe estava aqui no primeiro culto. E você ligar e dizer: benção mãe, benção pai. E ela dizer: quem é você? Mãe, que é isso? Sou eu, seu filho, sua filha. Aí é que faz tanto tempo que você não me liga que eu nem lembro mais da tua voz. Diga misericórdia. É possível que alguns, de tanto tempo que não falam com o seu Pai Celestial, que não oram, que não conversam, está precisando voltar a orar para que Deus torne a sua voz conhecida novamente dele. E é capaz da gente estranhar a voz de Deus também, porque não está tendo intimidade com Ele. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. O autor de Hebreus, que eu não sei quem é, mas eu gosto muito desse texto bíblico.
diz assim: corramos, portanto, está do começo aqui, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto a gente olhar para as circunstâncias e a gente tirar os olhos de Jesus, irmãos, nós vamos tropeçar. Jesus nos ensina sobre superação. Ele venceu o mundo. Tem um rapaz na Bíblia que me inspira muito, Jó. Jó, no capítulo 2, verso de número 9. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu saúde, Jó perdeu propriedade. No capítulo 9, Jó precisando de um conselho amável, de um abraço. A mulher dele diz assim: tu vai continuar acreditando nesse Deus? Tá aqui? Tá. Então sua mulher lhe disse: você ainda manterá a sua integridade, você vai permanecer. Amaldiçoa Deus e morra. Eu não sei qual é a ênfase aqui com a sílaba tônica, mas o que eu quero é que você olhe para o verso 10 aqui para mim, comigo, perdão. No verso 10 ele diz assim, em algumas versões diz: como fala sua louca mulher? Ele respondeu: você fala como uma insensata. Nós aceitamos o bem de Deus de boa, e o mal não queres tu aceitar? Jó estava dizendo: as coisas boas a gente aceita, mas o mal não. Jó tinha convicção no Deus que ele servia. Jó tinha certeza do Deus que ele servia. Irmãos, a superação dos obstáculos na nossa vida vai precisar ser através da fé. Amém? Rapidamente anote o segundo aí. São só 3, viu? Meu pastor brinca comigo. Ele disse que quando eu comecei a pregar eu fazia 12 toques. Se vocês quiserem. Não, brincadeira. Segundo, vencer os obstáculos da minha vida através da paciência e da experiência. Da paciência e da experiência. Salmos 41 diz: esperei, e antes de terminar de ler, irmãos, talvez esse seja um dos textos bíblicos mais difíceis de pôr em prática para nós. Não posso dizer que é o mais, mas eu posso dizer que talvez seja um dos mais. Pastor, qual é o mais? Não posso dizer de certeza, mas talvez seja parte da oração do Pai Nosso, quando a gente diz: seja feita a tua vontade. Eita. Você está dizendo: o que eu quero, ó, pouco importa, faz o que o Senhor quer. Comprei uma passagem para Jericoacoara, Senhor. Vou fazer um percurso ali pelo Nordeste, as melhores praias. Volta ali pelo Goiás, nas águas termais do Goiás. Passo pelos Lençóis Maranhenses. Vou visitar ali o Tocantins, nas piscinas transparentes de lá. Mas seja Jalapão, né? Jalapão. Aí você diz: mas faz a tua vontade. Jesus diz: cancela tudo isso. Não faz, não, perdão. Salmos 41. Esperei com paciência. Ei, meus irmãos, é fácil ler isso. Está aqui? Difícil é pôr em prática. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. A Bíblia diz que ele se inclinou. Olha um paciente. Não, fala mais perto. Vem cá. Vem cá. Quero ouvir o teu clamor. Tu é diferente. Tu esperou, sério. Você esperou em mim. Não, chega mais. Chega mais. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de
socorro. Eu poderia mencionar inúmeros personagens. José, filho de 91 anos de idade ali, a faixa etária. Um filho querido, né? É vendido. José conta para os seus irmãos: gente, eu tive um sonho, eu quero contar para vocês. O que acontece, gente, em seguida? O povo fica com ódio, os irmãos. Você já pensou você chegar para o irmão da igreja e dizer: eu quero contar um sonho que eu tive? E o irmão diz: eu estou com ódio de você agora. Está na Bíblia. Claro que aqui não vai acontecer. Eles amaram tanto ele que venderam ele para o Egito. Meus irmãos, lá no final do livro, a Bíblia vai dizer, José vai dizer assim: não se preocupa não. O mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bênção. Ah, meu Deus. Anos preso, humilhado, fugido, em uma terra distante. E o cara vem me dizer: não se preocupem, meus irmãos. O mal que vocês tramaram contra mim, Deus tornou em bênção. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se você crê que até a adversidade que você está enfrentando é para que se revele um propósito do Senhor daqui a algum tempo. Amados do Senhor, a Bíblia diz que a provação que a gente está passando vai nos tornar mais perseverantes, experientes. Então vence os obstáculos da sua vida através da paciência e da experiência. Gênesis 45:5. Pode anotar aí, só para anotar mesmo, não vai dar tempo para a gente ler não. Mas no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, Hebreus 4:15, se puder projetar para nós, por favor. Já está aqui. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você assiste Game of Thrones e pensa que o trono de ferro é o mais poderoso do mundo. Você vai em uma audiência e vê aquele homem, aquela mulher com aquela roupa de juiz. Bonito, né? Uma roupona assim, um lençol que ele se embrulha, né? Coloca aqui. Aí você fala: seu meritíssimo, dou tua autoridade. E você pensa: que trono poderoso. Mas a Bíblia diz que existe um trono de graça. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com toda a fé, com toda a confiança. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a certeza, plena certeza, plena convicção, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da... Ou seja, para toda luta que você enfrenta, existe um trono de graça, que se você se aproximar, Deus te concede graça para vencer e superar as necessidades. Você não entendeu? Tudo isso que você disse que não tem jeito, que não sabe mais o que fazer, só precisava buscar o Senhor. Só precisava consultar o trono da graça de Deus. Irmãos, algumas bênçãos vêm no final das provações. Algumas bênçãos vêm no final das provações. O problema é que a gente quer primeiro o milagre, mas algumas bênçãos vêm depois da dificuldade. Talvez Tiago capítulo 1, verso 3 e 4, a Bíblia diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa. Pastor, então por que é que eu ainda não venci minhas lutas? Talvez porque ainda não está completa a sua perseverança. Se você ainda está vivendo muitas provas, talvez está faltando alguma coisa. E Deus quer fazer uma obra completa de perseverança, completa na sua vida. Se você puder anotar, anote isso bem daí como uma chave do céu para você, no nome de Jesus. Anote assim, ó. Eu vou, vai anotando aí. Entregar a Deus a confiança e não a culpa quando as coisas não estiverem indo como eu queria. Eu vou, repita comigo, eu vou entregar a Deus a confiança e não a culpa quando as coisas não estiverem indo como eu queria. Você sabe o que é isso? Perdeu alguém. Entregue a Deus a confiança e não a culpa. Não está entendendo uma coisa que está acontecendo na tua vida. Entregue a Deus a confiança e não a culpa. Ele não é culpado, irmãos, mas Ele é digno de toda a nossa confiança. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas se é o Senhor que está fazendo, eu prefiro crer. Eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor tem um propósito. Eu escolho acreditar que no final de tudo eu vou cantar que valeu a pena confiar no Senhor. Amém? Às vezes a gente faz escolhas e a gente pensa que a culpa é de Deus. Eu contei no primeiro culto aqui, e eu conto no primeiro culto, eu tenho que falar no segundo, porque senão o povo... Lembra quando o pastor falou aquilo na célula? Aí diz que não falou não, falou não. A gente foi para um congresso uma vez em São Luís, encontro profético na igreja Batista Angelim. E o mover foi tão grande, irmãos, que terminou umas 11 horas. 10h30 para 11 horas. E aí a gente foi lanchar ainda. O congresso era no bairro do Angelim, Miguel. E a gente estava no João Paulo. Eu não entendo muito não sei onde. Sei que não é o mesmo bairro, são 2 bairros diferentes. E aí a gente saiu mais ou menos meia-noite, querendo ir para casa. Irmão, não tinha um pé de cristão nas ruas. Não tinha um táxi. Um vigia que a gente achou num condomínio. Eu perguntei, como é que eu faço para ir para o João Paulo? Ele disse, vocês são de qual bairro? Não, a gente não é de lá não, nós é de Imperatriz, a gente é de Imperatriz. Vocês são de Imperatriz e estão meia-noite querendo ir para o João Paulo. Vocês são loucos. Eu falei, não, somos crentes. Ele disse, nem ônibus tem mais essa hora. Eu digo, misericórdia. Irmãos, aí, eu sei que Deus mandou um ônibus. Aí eu vi um ônibus com a placa Corujão. E eu de Imperatriz, os ônibus que eu via, Imperatriz, Mucuíba, Davinópolis, João Lisboa, Ribeirãozinho. Aí eu vejo um ônibus com o nome Corujão. E eu digo, para onde isso vai, menino? Sei que a gente pediu, ele parou. Aí eu disse, moço, tem como levar a gente para o João Paulo? Ele diz, esse ônibus está indo para a garagem, filho. Para a garagem E eu digo, não tem como, não pode não, a gente está indo, é o último ônibus, está indo para a garagem. Aí ele disse, o máximo que eu posso fazer é parar numa rua mais fácil e vocês... e vocês correm quando chegar lá. Irmãos, eu nunca vou esquecer desse dia. Acho que já era 00:30 mais ou menos, a gente correndo nas ruas de São Luís e eu lembrando do vigia dizendo, vocês são loucos, vocês estão em São Luís. E eu pensando, mas eu fui para o encontro profético. Eu estava por que Deus não providenciou uma carruagem? Mas o Senhor me ensinou naquele dia, meus irmãos, que a experiência vai me ajudar na minha caminhada. Aquele erro meu naquele ano, com certeza vai me abrir os olhos. Hoje tem Uber, né? Graças a Deus. Mas eu aprendi que eu é que não estava dentro do plano. Eu não me preparei para aquilo. Mas aquilo gerou uma experiência para mim. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem é porque Deus esqueceu de nós, largou a gente no meio do nada,
abandonado, meia-noite, de madrugada, com o pneu furado, o gás acabou na hora que estava fritando o bife. Não, irmãos. O Senhor não te abandonou. E tudo isso que você já passou produziu experiência. Quando você precisar passar de novo por uma luta e alguém estiver chorando, você vai dizer: desde besteira, menino, isso é gai fraco. Vem comigo, deixa eu te falar o que é perseverar. Amém? E nós estaremos muito mais fortes. Nós estaremos muito mais fortes. E a experiência que você está adquirindo com as pancadas que você está levando está te deixando mais forte. E por último, anote aí: eu vou vencer os obstáculos através da oração. Amém? Eu vou vencer os obstáculos através da oração. Meus irmãos, e isso parece clichê. Parte das pessoas, quando pedem ajuda: pastor, eu estou assim, o que o senhor me diz? Eu digo: vamos orar. Aí já teve gente que diz assim: ah, mas orar eu já orei. Irmãos, mas é a primeira coisa. Se eu quero comprar um carro novo, você já foi na Toyota, já foi na Volkswagen, já foi na Honda, já fez os orçamentos tudinho, já fez o test drive, já tem os preços, o banco já liberou o financiamento. Aí você vai assinar e Deus diz: tá esquecendo nada não, cabecinha? A Chiquinha, né? Não é ela que faz assim no Chaves? Ah, Deus, pois é, nem te conto. Estou precisando de um carro. Eu achei que o senhor estava meio ocupado aí no céu com guerra na Ucrânia, né? Alagamento, terremoto. Um carro. Isso revela que a gente conhece pouco o nosso Deus. O Deus que nós servimos, Ele quer participar de cada tomada de decisão da nossa vida, de cada pequena coisa. Ah, eu vou fazer um vestibular, eu já sei qual é o curso. Já falou com o Senhor? Vou comprar uma moto. Ei, mas eu gostei da Pop. E se Deus não gostar de pegar carona na Pop, Ele quiser a Trax, Ele quiser uma cargueira motorizada, você já falou com Ele? Irmãos, a gente é tão confiante no que a gente quer, que esquece de confiar no que Deus tem para nós. Pastor, e como é que eu sei o que Deus tem para nós? Oração. Gostou da mímica? Eu sou muito bom nisso. Sou péssimo em mímica. Ore. O que Deus tem para mim esse ano? É muito bonito eu ter que perguntar para Deus para te dizer. Você sabe onde ir. Meus irmãos, não tem como a gente vencer obstáculos sem orar. Nós precisamos voltar a orar. Ore com humildade. Sabe um erro que a gente comete gravíssimo? Gravíssimo. Pastor, eu sou diplomado hoje, eu sou graduado, eu sou bom. A gente entra na presença de Deus. Beleza? Pois é, sou eu, o melhorzinho do bacuri que está tendo. Então, Deus, estou precisando de uma ajuda aí, uma força. Descola para mim um recurso. O senhor tem visto como eu oro lá na igreja? Pois é, aquela igreja sem a minha oração é fria, né, pai, lá. Mas quando eu vou, brincadeira, porque eu sou humilde. E Deus diz: tu vai te converter, criatura. Irmão, se você quer ouvir a voz de Deus nesse tempo, ore com humildade. Diga assim: o Senhor não me matou ainda. Senhor, sou eu aqui. O Senhor não me matou ainda, porque eu mereço morrer. Obrigado pela tua misericórdia, meu Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, de lábios impuros. Irmãos, desde da igreja católica, que eu acho que é de lá, que eu nunca esqueço dessa música. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar.
E eu criança ouvi essa canção, eu não lembro de onde. Aí ela dizia: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso. E eu ficava, ou seja, não existe essa pessoa. Às vezes a gente esquece como é que entra na presença de Deus. Lava a mão, purifica o coração. Você já foi falar com teu pai, ele já pelo menos escovou esses dentes, né? A gente ia falar com o pai da gente, a mãe da gente, ela falava assim. Isso é físico, é nosso pai brigando com a gente. Às vezes a gente acabou de xingar, falar tantas coisas e já vai entrando na presença de Deus, nem sequer reconhece quem Ele é. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar novamente. Chamar a atenção de Deus para nós não é com grito, com baderno, é com humilhação, boca no pó, é com arrependimento. Normalmente quando eu oro dizendo assim: Senhor, nós estamos orando, a gente está orando muito, glória a Deus, não acontece nada. Agora quando eu oro dizendo: ei Senhor, tem misericórdia da minha vida, aí flui mais, ó. Vença os obstáculos da sua vida através da oração. Volte a orar. Estabeleça um tempo de oração, de humildade, de quebrantamento. Você e Deus. Aquela hora que você pega a canção do Antônio Cirilo e coloca lá para rodar. Só uma, é 15 minutos a música dele. Só uma lá. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Poderoso Deus. E a gente se derrama na presença do Senhor, se quebranta, se prostra. Às vezes a gente tem tentado chegar no lugar certo, porém pelo caminho errado. A gente está tentando chegar no lugar certo, porém pelo caminho errado. Pastor, como é que eu falo na presença de Deus? Romanos 8, 28. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, amém? E no verso 15 diz que Deus nos deu o espírito de adoção. Ou seja, você é filho e Ele é pai. Não venha me perguntar como um filho fala com o pai. Eu tinha uma linguagem com meu pai, eu tenho uma linguagem com a minha mãe, você tem outra. Você não me venha perguntar como você fala com o seu pai. Mas por favor, volte a falar com Ele. Ele tem saudade da sua voz. Ele quer te falar sobre como vai ser a tua terça-feira, a tua quarta-feira, a tua quinta. Ele vai te falar sobre o que Ele tem para você esse ano. Ele vai te falar sobre como Ele estava cuidando de ti naquele dia lá da dificuldade. Ele vai te revelar as coisas que nem ouvidos ouviram, que nem olhos viram e que nem chegou no nosso coração. Ele vai te revelar os pensamentos dele a teu respeito. Amém? Eu quero orar com você. Se coloque de pé no nome de Jesus. Vencer na força do Senhor. Talvez alguns de nós vai precisar chegar em casa, ou nem chegar em casa, só fechar os olhos nesse culto mesmo, olhar para o Senhor e dizer: pois é, percebi que eu estava tentando do meu jeito, ó. Vacilei, Senhor. Pisei na bola legal com o Senhor. Acabei de descobrir que eu estava tentando com as minhas próprias forças. Aí você talvez no mundo espiritual precisa fazer assim: eita, e agora, meu pai? Como é que eu faço? Eu estava fazendo errado. Comece a lançar as suas dúvidas diante do Senhor, os seus temores diante dEle, os seus medos diante dEle, as suas interrogações diante dEle. Meus irmãos, imagino tanto que esse Deus está com vontade de responder o teu coração, de responder o clamor do teu coração. Você que diz: Senhor, não sei o que eu faço mais com meu filho, deixa Ele te dizer o que você pode fazer com ele.
Você que talvez disse: eu não sei mais o que eu faço com meu marido, eu não sei mais o que eu faço com minha esposa, eu não sei mais o que eu faço no meu ambiente de trabalho. Fala isso para Deus e escuta Ele dizer o que você pode fazer com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa no seu ambiente de trabalho. A gente precisa frequentar novamente um ambiente de glória, do trono da graça de Deus. Feche os teus olhos, faça uma oração sincera. Se você não sabe o que falar, diga para Jesus que você não quer sair dessa igreja o mesmo incrédulo que você entrou aqui, ou a mesma pessoa que lutava nas suas próprias forças que você entrou aqui. Diz: Senhor, me dá uma estratégia diferente. Senhor, eu quero chegar, eu não quero caminhar, eu não quero ir pelo caminho errado. Me ajuda a lutar minhas guerras com sabedoria. Eu quero descansar mais e confiar mais, porque eu estou lutando muito e cansando muito. Mas eu quero descansar mais e confiar mais. Entenda uma coisa: se o Senhor não cuidar do carro, da casa, você não é capaz de cuidar. Diga: Senhor, eu quero mudar o plano. Senhor, eu quero fazer uma correção. Eu quero vencer na força do Senhor. Eu estou cansado de tentar dos meus métodos. Eu estou cansado de ser metódico. E se eu passar pelo fogo,